aquilo que não nós queremos ouvir, mas o que Ele quer falar, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Esquerda, esquerda lá no fundo, esquerda no fundo, esquerda no fundo. Por favor, Jesus, atrás da irmã Yolanda, esse casal aí, por favor. Isso, vem aqui na frente, eu preciso fazer uma oração por vocês. Isso. O Espírito de Deus entrará com providência. Aos olhos humanos, vocês servem Deus aonde? Não vem aqui, faz tempo? Uns 2 meses. Você congrega na Assembleia de Deus e? Aonde? Mogi das Cruzes. Vocês creem que Deus pode entrar com providência? Pode mudar a circunstância, irmão? Crê? Crê mesmo? Sem duvidar dentro do coração? A irmã crê? Preste bem atenção o que Deus vai fazer. Porque, entenda bem, há pessoas próximas que estão apontando o dedo de forma negativa. Mas o Espírito de Deus, Ele transforma, Ele muda as circunstâncias. Vocês creem? Estende a mão para cá. Santo de Israel, Pai poderoso, eu ia começar a orar, quando o Senhor colocou meu coração à esquerda no fundo, Pai amado. Eu olhei para esse casal e pedi para que eles viessem à frente. Mude a história, traga paz, traga alegria ao coração. Pai, para a tua glória eu te peço isso, Senhor amado, porque assim como eu tenho ouvido testemunho aqui, Senhor amado, não será diferente na vida desta mulher. Pai eterno, Senhor amado, a circunstância pode ser contrária, mas o seu poderoso nome é tremendo, Pai eterno. E eu suplico, Senhor amado, no dia chamado hoje, entra com providência, para a glória de Deus Pai. Eu te peço isso, a igreja diz: louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe tua vida em Cristo Jesus. Confia. Você tem Bíblia? Tem? Está com ela aqui? Então pega ela lá. É bom, a gente coloca até data. Pega a Bíblia lá. É coisa de crente. Amém, igreja? Se quiser acompanhar ela, lá mesmo coloca, abra a Bíblia lá em Lucas capítulo de número 1, o verso de número 37. Vai dizer que para Deus nada é impossível. Coloca aí, Lucas 1:37. Pastor Edna, ajuda ela. Louvado seja o nome do Senhor. Agora podemos orar, igreja? Eu não sei o que Deus vai usar o pastor Garrido. O Espírito Santo coloca em meu coração. Quem quer intervenção divina de uma coisa urgente? Vem cá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é por fé. Pastor, vem pela minha fé. Venha pela minha fé. Oh, Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Intervenção divina também. Jesus é maravilhoso. Eita Deus amado, eu não sei qual é a hora, mas vai ter um grupo aqui contando um testemunho muito grande para o Senhor, viu? Jesus. Pastor Samuel, canta um hino. Me perdoe eu tirar o momento da tua pregação, mas quem dirige é o Espírito Santo. Vem que cantar um hino. Espírito de Deus, olha quanto povo que era à frente. Senhor amado, há problemas em família, Senhor amado, há problema de saúde, Pai amado, há problemas financeiros. Tu pode entrar com providência. Pai poderoso, pastor Samuel irá cantar um hino. Logo após esse hino nós iremos fazer uma oração. A tua palavra diz que tudo que pedir no teu nome,
crendo, recebe, Senhor amado. Quantas pessoas, outros vieram só por vir, Pai poderoso. Não tem mais a esperança, não é por falta de fé, porque a esperança se foi. Mas, Senhor amado, entra com providência. Igreja, eu convido a se colocar em pé e estender a mão para cá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tá chorando por quê? Oh, Deus. Se você tem um Deus, Oh, Deus. que cuida de você, Oh, Deus. E jamais te esqueceu. Aleluia. Ele sabe de tudo que você está passando. Oh, aleluia. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, Espírito de Deus. Está chorando porque se você tem um Deus, Aleluia, que cuida de você, e jamais te esqueceu. aleluia. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, aleluia. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Oh, aleluia. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: Aleluia. esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Aleluia. Creia. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Creia. Lembra da onde você veio e aonde que você chegou. Espírito de Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Tá vendo, igreja? mas Deus falou assim: Aleluia. esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Oh, Deus, aleluia. Não chore, Oh, quem cuida de você não dorme. é verdade. Levanta, Oh, tem muita gente que te ama. aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, Aleluia. quem cuida de você não dorme. Oh, aleluia. Levanta, É. tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Aleluia. que tudo vai passar. Aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. É resposta de oração. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia.
Estende a mão, Espírito de Deus. Senhor amado, são vários tipos de problemas. É familiar. Senhor amado, Pai eterno, é problema de saúde, é problema com filhos, é problema na área financeira. Tu pode resolver. Em todas essas áreas o Senhor é Deus. Pai poderoso, Senhor da glória, visita esses corações, enche de esperança, que saiam após esta oração com os corações cheios de esperança, Pai poderoso. Deus, Tu não mudou, Tu continua o mesmo. Nós que somos pequeno na nossa fé, mas a Tua palavra diz, se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor faz algo maravilhoso. E o povo veio à frente, o povo crê, Pai poderoso. Entra com a Tua providência, entra com a Tua restauração, entra com a Tua salvação, entra com a Tua cura. Pai, eu creio, Senhor amado, que irei ouvir testemunhos maravilhosos dessas pessoas que vieram à frente, Senhor amado. Já era para o pastor Garrido estar pregando, mas o Senhor pediu para que fizesse isso. Pai eterno, estende as suas mãos, segura tremendamente, Pai poderoso. Eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E todos que vieram à frente digam amém. Após a bênção apostólica, quem sentir de Deus, eu estarei orando aqui com imposição de mão, viu? Minha irmã, vem cá, por favor. Preste bem atenção. Não virá da direita, não virá da esquerda, não virá da sua retaguarda, não virá da sua frente. Virá de Deus. Vou repetir de novo, vou repetir 3 vezes. Não virá a solução nem desse lado que a senhora espera, nem desse lado e nem desse lado. Virá de Deus. Vai te surpreender a forma como Ele vai tratar contigo esse problema. Viu? Marque bem a data do dia de hoje, porque tem surpresa do céu. Não é como a senhora pensa que Deus vai fazer. É totalmente diferente para a glória de Deus Pai. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Guarde essa data. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, pregando a palavra. Então, da Igreja Capaz do Senhor, amém? Boa noite. Boa noite para você que está na live também. Agradecer a oportunidade ao pastor Barbosa, vou ser breve. Ontem estivemos na casa da irmã Rose, no culto do lar. E aí eu cheguei lá, fiquei quietinho no meu canto, porque eu falei, vou pregar quinta, não vai acontecer nada hoje. Aí o pastor Samuel falou, você que está com a palavra hoje. E foi muito importante o que aconteceu ontem. Pessoas foram alcançadas. Além do culto no lar, era aniversário dela, então tinha familiares delas também lá. Foi algo muito bom o que Deus fez naquele lugar. Amém? Eu coloquei um texto que o título dele é o clamor do ungido que traz a ressurreição. Eu fiquei pensando sobre isso, mas para eu falar sobre isso eu teria que explicar algo antes de eu chegar no texto. Porque todo mundo fala, aquela pessoa é ungida, aquela pessoa é ungida, ele é ungido de Deus, mas muitas vezes nós não sabemos o que é isso. A unção é a capacidade sobrenatural de Deus na vida de alguém. Resumindo, é isso. Mas aí eu coloquei o seguinte aqui, a parte do clamor significa pedido em voz alta ou súplicas constantes por algo. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Atos 9, por favor, Eduardo. Verso 36. E aí eu coloquei aqui, enquanto ele vai colocando o texto, que as respostas de Deus normalmente vêm para pessoas que clamam desesperadamente por algo. Você não vê uma pessoa assim, Deus, eu estou precisando de um emprego. Eu quero a salvação da minha família. Não, é rasgando o coração literalmente que Deus escuta o teu clamor. Todo mundo está acompanhando o que eu estou querendo dizer? Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que é síria essa tradução, que na tradução significa Dorcas em grego. Ela estava cheia de obras e de esmolas que ela fazia. Próximo. E aconteceu naqueles dias que, enfrentando uma enfermidade, Jesus. Irmãos, o Espírito Santo muda tudo. O processo que está dizendo ali que ela teve uma enfermidade
depois morreu. Existem situações que a pessoa morre direto, sem enfermidade. E existem situações que a pessoa fica enferma e não morre. Todo mundo concorda? E por que a gente fica questionando Deus no processo dele? Por que a gente quer colocar ordem no processo de Deus? Por que a gente quer estipular o que Deus faz? Aqui você vê uma consequência de que ela ficou enferma e morreu. Há pessoas que do nada morrem, há pessoas que ficam doentes e não acontece nada. E muitas vezes nós estamos passando por situações que o Senhor Jesus está colocando até para nos livrar e nós ficamos questionando qual é o posicionamento dele e por que ele está fazendo isso. E o Espírito Santo está falando que ele não depende da sua situação para realizar aquilo que ele quer. Ele vai realizar porque ele é Deus. Enquanto o seu clamor e você estiver no seu quarto falando com ele em secreto, ele vai te responder e fará na tua vida. Não adianta você achar que ele virá por um caminho ou por aquele, e ele está dizendo que ele fará do jeito dele. Isso nem estava na pregação, mas ele está falando agora que ele vai realizar sim. Independente do que você veio buscar nesta noite, ele fará porque ele é Deus. Jesus. Onde eu estava, Jesus? E tendo lavado, a depositaram num quarto alto, que aí no caso seria cenáculo. E com Lida era apertado Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, pedindo que se não demorasse a vir ter com eles. Próximo. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as roupas que Dorca fizera quando estava com elas. Até o 41, por favor, tá? Mas Pedro, Jesus, fez sair todas e pôs de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo Pedro, e assentou. 41. E lhe dando a mão, levantou, chamou os santos e a viúva e o apresentou que estava viva. Até aí. Mas para eu entender esse texto eu preguei há 2012, 2013. Mas na semana retrasada ele me deu a inspiração desse texto lá na oficina do Li. Eu falei com eles. Para eu entender, eu tenho que ir em Marcos 1. Ontem, na hora de ter a pregação, em vez de eu falar Mateus, eu falei Marcos, porque já estava fixado. O Espírito Santo está trabalhando diferente hoje. Está diferente. 1:29, por favor. 1:29. E logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Pedro, Simão e de André, Tiago e João. Próximo. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo estavam falando dela. Mais um. Então, chegando a ela, tomou-a pela mão, levantando-a, imediatamente a febre cessou. Até aí. Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem tem filho aqui como tem com febre, vocês correm no hospital? Não? Mas tem que ser muito forte. Dias. Dá um Tilenol às vezes, né? Algo simples. Mas olha que interessante, diz que ela estava com febre. Eu estou até saindo daqui porque é o que o Espírito Santo manda. E ele fala que tem muita gente aqui que qualquer coisinha que tem, já se desespera. Já vai atrás de médico. Já arranca os cabelos. Ele falou, calma, eu estou no controle ainda. Mas olha que interessante. Pedro levou Jesus até a casa dele. Só que antes disso, ele viu Jesus expulsar demônios, curar pessoas e escolheu os 4 primeiros. E falou assim, me serve, vem comigo, me segue. Mas como é a escola? Vocês acabaram de ver, expulsando demônio e fazendo discípulos, é o que eu vou fazer. Mas convém hoje eu estar na sua casa. Aí foi lá. Chegando nessa casa, essa senhora estava com febre. Simplesmente ele ouviu e deu atenção. Sabe o que eu aprendo com isso? Até os mínimos detalhes Deus cuida. Eu vou falar de novo porque 2 ou 3 entendeu. Até as coisas pequenas que você acha que Deus não pode fazer, Ele vai fazer porque Ele é digno de honra, glória e louvor para toda a eternidade. E muitas vezes nós não queremos incomodar Deus com coisa pequena.
É uma torneira que quebra, não, Deus vai dar um jeito, não, vou chamar, não, Deus está falando que Ele cuida de tudo, seja grande ou seja pequena, não existe no mundo espiritual tabela para Deus, Ele faz conforme Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós temos que ter uma mente espiritual e entender que Ele é acima de todas essas coisas, e nós ficamos limitando Deus e colocando situações assim, não, isso aqui Ele não pode fazer, não, aquilo ali é porque falaram que na minha família é assim, ou colocaram isso porque assado. Ele está falando que não depende de nada e de ninguém para realizar um milagre na tua vida. É algo que mexe no meu interior quando o Espírito Santo começa a falar, e eu vejo pessoas que estão aqui assim, ó. E ele está falando que vai realizar, e a pessoa duvida que Deus está falando com ela ainda. Deus já falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele já movimentou o culto de forma diferente. Jesus. Jesus, o Senhor falou que nem precisava falar tanto hoje. Porque o que Ele só fez, dentre o louvor, nas orações, e que chamou aqui à frente, a bênção apostólica já era o suficiente. Para quem entendeu como foi o processo do culto, das oportunidades, dos testemunhos e do louvor, já tem na mente o que Deus já está fazendo. E aí eu coloquei o seguinte aqui. Jesus se aproximou dela e a tomou pela mão. Ontem eu falei sobre isso lá no culto do lar. Quem estava lá viu. E Pedro aprendeu com o mestre. Eu vou falar para vocês entenderem o porquê. Ele viu Jesus curando aquela mulher por uma coisa pequena, estendeu a mão e a curou. Amém? Nós lemos aqui que ele fez o que, Pedro, depois que ele já era discípulo e apóstolo de Cristo, quando aquela mulher estava enferma, o que ele fez? Separou todo mundo, foi orar por ela em particular, e a primeira coisa que ele fez para ela foi pegar pela mão. E no momento que ele atravessou o mar, quando começou a balançar tudo, o que ele fez quando ele estava caindo? Jesus fez o que com ele? O pegou pela mão. Ei, deixa eu explicar. Ele aprendeu com o mestre e colocou em prática aquilo que ele aprendeu. E eu pergunto para você, com quem você tem aprendido e o que você tem feito com o que Deus tem te ensinado? É forte às vezes escutar isso. Porque ele está falando que tem pessoas que estão aprendendo constantemente com ele e não fazem aquilo que ele falou para fazer. Mas Pedro era um homem que sabia e tinha a convicção de quem era Cristo. Deus está falando, não importa a situação que você esteja passando, quando chegar no momento que você acha que vai cair, a mão forte do Senhor vai te levantar, te colocar de novo no local e vai falar, filho, eu estou com você até o fim, e não haverá morte nessa situação, porque hoje é noite de ressurreição. Aleluias. Jesus. E eu tenho o clamor do ungido quando eu reconheço a autoridade. Diz a palavra de Deus que Pedro estava na região aplicando aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Mas as pessoas sabiam que ali havia um ungido. Como é a nossa vida para as pessoas? As pessoas têm nos conhecido, reconhecido como ungidos de Deus? Olha para você e fala assim, eu sei que uma oração dele pode mudar a situação. Na hora, Dorcas morreu, chama lá, porque lá tem um ungido de Deus. E eu coloquei algo muito interessante, que as pessoas são roubadas e passam por lutas, porque não reconhecem a sua capacidade espiritual em Deus. Muitas vezes ficam dependendo de oração de outros, sendo que o próprio Deus colocou nela potencial, porque quando o véu foi rasgado, ele teve acesso ao Santo dos Santos e pode falar diretamente com Deus. E as pessoas passam pelas coisas e falam, não, eu preciso ir lá na igreja, porque o pastor Garrido vai orar, o pastor Samuel vai orar, o pastor Barbosa vai orar, a irmã Simone vai revelar, o irmão Lucas vai revelar. E Deus está falando, eu estou dentro de você, o mesmo Deus que fala com ele, é o mesmo Deus que fala com você, e o que te traz a revelação é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a depender de Deus e da palavra dele, se alimentar daquilo que ele colocou nas escrituras e viver aquilo dia a dia. Jesus. Mas Dorcas não ressuscitou simplesmente porque ele era ungido de Deus. Nós temos que entender que muitas vezes as coisas só acontecem porque é o plano dele. Eu vou falar de novo para ver se você desperta. As coisas só acontecem porque fazem parte do plano de Deus. Irmão, então para de ficar reclamando e chorando por aquilo que não é a vontade de Deus. Muitas vezes você fica, Senhor, que a minha vontade seja igual à sua. Que o Senhor incline o seu coração e faça aquilo que eu quero.
Aí a situação está difícil, fala, mas o Senhor não está vendo? Ele falou, mas não foi eu que te coloquei aí, foi você que buscou isso para você, agora você vem clamar a mim, mas por misericórdia e graça, eu vou escutar você e farei conforme a minha vontade. Mas tem que depender dele. Em segundo lugar, quando temos intimidade, tudo vem pela aliança. Quem é casado sabe, eu tenho intimidade, eu tenho aliança. Com Deus, quando você levanta a mão, aceita Ele como seu único suficiente Salvador, você faz uma aliança com Ele. E aí você vai ter que ter intimidade com o Pai. Então sabe o que acontece? A pessoa não se ajoelha para orar de manhã. Não dá ação de graça, não agradece o alimento. Mal sai de casa, fala Deus te abençoe para a esposa, para o esposo. Sai retrucando, xingando o vizinho porque colocou o carro na porta, não dá para ele sair direito. Que intimidade é essa? Que caminhar com Cristo é esse? Caminhar com Cristo é como eu digo sempre aqui, eu sento na minha cama e falo para ele, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Ontem mesmo eu falei, Jesus, quando acabou meu horário de trabalho, eu falei, Jesus, hoje eu quase matei um, quase, olha, chegou no limite, mas o dom do Espírito ainda estava lá. Isso é ter intimidade com Ele, falar, o Senhor me livrou, obrigado. Irmãos, não existe aqui ninguém que é perfeito não, aqui todos são pecadores. Todos são pecadores e precisamos da graça dEle. Não existe super-herói aqui ou super-crente não, irmão. As pessoas vêm e falam, não, porque pastor não tem problema. Não, todo mundo passa por situações, mas em tudo há misericórdia e graça dEle. E o quanto nós temos buscado essa intimidade com o Pai. O quanto você muitas vezes deve pedir colo, sim. Fala, Pai, hoje não deu. Hoje eu orei, eu jejuei, mas ainda está doendo. Irmão, tem que ter intimidade com Ele. Buscar literalmente tudo que Ele tem, para que Ele possa mostrar para você qual é o reino dEle. Ser discípulo de Cristo é viver sobrenaturalmente todas essas coisas que Ele nos ensina e faz viver. Mas o problema é que nós vivemos com a mente da carne. Nós vivemos a mente do que está na terra. Nós temos que aprender a viver com a mente celestial. Você não faz parte deste mundo. Você está temporariamente neste lugar. E no grande dia Ele virá te buscar e você irá com Ele para a eternidade. E eu estarei com você, tá lá também no nome de Jesus. Eu quero te ver lá. E aí o que eu achei interessante, que Dorcas era uma mulher que fazia o bem. Mas aí eu fui estudar sobre ela, diz que ela usava atos de caridade, e era cheia de amor, e ela amava o próximo, mas além de tudo ela era uma mulher idônea. Vocês estão entendendo como é o passo a passo de quem serve a Deus? É amar o próximo, é fazer o que é reto e ser idôneo. Não existe servo de Deus que é picareta, irmão. Ou ele é picareta, ou ele é servo de Deus. Ou ele faz o certo, ou ele vive no errado. Se você ainda tenta conciliar os dois, desculpa, você vai cair. Ou toma uma decisão e vai viver como Cristo manda. Amém? E aí eu coloquei o seguinte aqui no verso 39, as pessoas levavam as túnicas e as vestes íntimas mostrando para Pedro. Só que aí eu coloquei muito interessante que o que mostraram para ela era a parte de baixo das roupas. E depois o que usava por cima. Túnicas e vestes. O Espírito Santo falou que em cada detalhe, seja por dentro ou por fora, Ele cuida. Eu vou falar alguma coisa muito interessante. Pode ser da sua intimidade, Ele cuida. Pode ser do seu exterior, Ele cuida, porque Ele é Deus. Ela sabia qual era a importância. E aí veio me refletir algo. Eu até contar um testemunho meu. Está o Arthur Calvila e a Thaís, que eu considero de tio, me conhecem há 27 anos, para 28 anos, não vou contar a minha idade, vocês teriam uma ideia, mas foi esse jovem senhor que me abriu a oportunidade na área de TI. Foi ele que olhou para mim e falou, meu filho, você tem um sapato furado, você está vendendo almoço para comer a janta, eu tinha acabado de perder a minha empresa, eu estava trabalhando num call center. Ele falou, você faz hora extra, você fica aqui, você é um cara de conduta, vem cá, eu vou te ensinar. Eu estou saindo dessa área para um outro local e você tem 30 dias para aprender tudo o que eu sei. Eu não conhecia nada. Chamava de orelha, eu lembro, orelhudo, eu lembro. Mas eu peguei um caderno, anotei tudo e para a glória de Deus eu continuo na área. Deus usou muito a vida dele para me abençoar. Agora nessa nova fase ele também me abençoou.
E eu louvo a Deus pela vida dele. Mas por que eu estou contando isso? Primeira coisa que ele falou: eu vejo a sua conduta. Vejo que você é um cara honesto, trabalhador. Todos reconheceram Dorcas como uma mulher honesta, que fazia o bem. Então continue sendo quem você é em Cristo. Ah, mas ninguém está vendo. Mas o Todo-Poderoso está vendo. E no momento certo, ele faz como fizeram, vai chamar Pedro, porque aquela que serviu a Cristo, como está servindo, fazendo as coisas, morreu e nós precisamos dela. Jesus. E aí, para finalizar, eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento. Pastor Samuel, conta um louvor para nós aqui, por favor. O Espírito Santo de Deus falou que nessa noite, a ressurreição de sonhos, situações que você vivenciou, e você disse muitas vezes assim: isso não é mais para mim. A frase foi exatamente essa: isso não é mais para mim. Eu já não tenho mais idade para isso. Mas o Espírito Santo de Deus falou que nesta noite, Ele está quebrando cadeias no mundo espiritual. Hoje, no mundo espiritual, cadeias estão sendo quebradas, e o Espírito Santo de Deus está visitando lares nesta noite, trazendo ressurreição, aonde havia situações que você achou que não conseguiria. Mas eu não estou trazendo frases de pregação não para amolecer o teu coração, não. Ele está falando que hoje está quebrando cadeias fortes no mundo espiritual, e o que estava morto haverá ressurreição nesta noite, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. E tudo que te impedia de viver os teus sonhos, que foi colocado por anos sobre a tua vida como uma maldição, eu anulo ela pelo poder e autoridade de Jesus, porque o sangue dele quebrou todas as maldições na cruz do Calvário. Não existe palavra contrária ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com gemidos que palavras não pode explicar, e eleva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as